Um experimento gravado por uma estação de televisão americana chocou o mundo inteiro. Esta filmagem experimental registrou o comportamento de um brasileiro e de um argentino, deixando muitas pessoas surpreendidas. O vídeo se espalhou por grandes mídias sociais nos Estados Unidos, alcançando um número de visualizações próximo a 1 bilhão. Na mesma situação, o brasileiro e o argentino exibiram comportamentos totalmente diferentes. Afinal, que tipo de experimento foi este? Por que o comportamento das duas pessoas gerou tanta controvérsia? Vamos dar uma olhada. A Networks, uma rede de televisão por assinatura americana, é uma joint venture entre a Walt Disney Company e o Hearst Communications Group. O canal, fundado em 1984, já está presente em mais de 200 pascalizes globalmente, com mais de 80 canais. Um dos muitos canais, que transmite programas como comédias e documentários, é um serviço de linguagem e um grande network de audiência. Este canal, em particular, tem se dedicado a programas de reality show e filmagens experimentais sobre civilidade. Recentemente, a N-Networks conduziu uma gravação experimental com o tema Como as pessoas reagem quando confrontadas com uma crise. A equipe de produção escolheu uma estação de metrô no EUA e contratou um ator para aumentar o interesse do experimento. O esboço geral era o seguinte: o ator contratado se aproximaria de pedestres na estação de metrô, pedindo esmolas ou ajuda, e então subitamente simularia dificuldade respiratória e colapsaria à frente deles, para observar a reação dos transeuntes. A equipe de produção fez preparativos completos para prevenir quaisquer acidentes e deu início à gravação experimental. O primeiro sujeito do experimento foi um brasileiro. O comportamento inesperado do brasileiro emocionou as pessoas que observavam o local, enchendo seus olhos de lágrimas e aquecendo seus corações. Em contraste, o comportamento do argentino deixou todos incomodados e chocados. No vídeo, o brasileiro, caminhando na estação de metrô, foi inicialmente surpreendido pela abordagem repentina do ator pedinte, mas rapidamente se agachou para ficar no nível dos olhos do ator. Ele foi extremamente atencioso, tentando ao máximo não ferir os sentimentos do outro com sua atitude. Quando o ator pediu esmolas, o brasileiro revirou sua mochila e tirou uma tigela de açaí que ele mesmo ia comer e 3 notas, dinheiro suficiente para uma refeição completa. Esta cena foi capturada pela equipe de produção, que balançou a cabeça em descrença, achando difícil de acreditar. Eles continuaram a observar, pois as palavras que o brasileiro disse ao ator antes de dar-lhe o dinheiro aqueceram o coração da equipe. O brasileiro disse ao ator: "Embora eu só possa ajudar com isto, espero que você seja feliz onde quer que esteja. Vou torcer pelo seu futuro." Após dizer isso, ele deu um abraço caloroso no ator. A expressão do ator contratado foi o destaque. Ele lutava para conter as lágrimas. Assim que o abraço terminou, o ator, conforme planejado, subitamente simulou dificuldade respiratória e desmaiou na frente do brasileiro. O brasileiro ficou instantaneamente pálido e perplexo. É realmente assustador ver alguém que estava conversando de repente desmaiar, mas ele rapidamente se deu um tapa no rosto para se recompor. Ele imediatamente começou a realizar a reanimação cardiopulmonar no homem caído à sua frente, enquanto gritava alto para os transeuntes da estação de metrô ligarem para o 911. Momentos antes de o brasileiro iniciar a RCP, a equipe de produção, escondida na escuridão, apressadamente correu para fora. Eles se aproximaram do brasileiro e confessaram que tudo era uma gravação experimental. A equipe de produção parecia não ter previsto tal situação e estava em pânico. No entanto, o brasileiro, ao saber que era um experimento, não ficou zangado, mas sorriu e disse: "Ah, não era real, que bom. Fiquei muito triste ao vê-lo na rua, no frio, mas saber que é um experimento me alivia. Realmente, que ótimo." E exibiu um sorriso brilhante. A equipe de produção fez muitas perguntas na entrevista com o brasileiro. Através da entrevista, eles descobriram que ele era um jovem brasileiro que havia acabado de concluir o serviço militar obrigatório e estava temporariamente no EUA a trabalho. Quando perguntado por que pensou em fazer RCP naquela situação, ele respondeu: "A RCP faz parte do currículo escolar regular no Brasil e também aprendi no treinamento militar. Por isso consegui fazer.
Não é porque sou especial, qualquer brasileiro faria o mesmo. Só fiquei um pouco preocupado se conseguiria fazer bem, pois era a primeira vez que tentava de verdade. Quando a equipe de produção perguntou o que o tornava tão altruísta, ele sorriu timidamente e disse: "Não sou eu que sou especial, todos os brasileiros fariam como eu." Sua humildade fez com que toda a equipe de produção exibisse expressões de aprovação. A equipe de produção disse: "Não esperávamos que ainda existissem pessoas assim. É incrível, apesar da simplicidade. Graças a você, sentimos que este mundo ainda vale a pena viver e ainda é caloroso." Acredito que o público também pensa assim, não é? E sorriu para a câmera. A equipe de produção expressou sua gratidão ao brasileiro, encerrando com um abraço e um aperto de mão com o ator e a equipe, com seus sorrisos mais calorosos do que nunca. O segundo sujeito do experimento, como mencionado, foi um argentino. O comportamento do argentino foi chocante, de outra forma. Quando o ator tentou pedir ajuda ao argentino que passava pela estação de metrô, o argentino parou subitamente e começou a falar uma série de frases em espanhol fluente, com sotaque platino, alegando que não falava inglês e não entendia nada. Devido a isso, o público e a equipe de produção só souberam que esta pessoa era argentina. Embora fosse evidente que o argentino tinha entendido o que o ator estava dizendo, ele persistiu em fingir que não entendia. Ao ver seus gestos exagerados, a equipe de produção que observava no escuro não pôde deixar de rir sarcasticamente. Neste momento, o ator subitamente colapsou à sua frente. O argentino ficou novamente em grande pânico, mas de repente, sem dizer uma palavra, deu meia volta e saiu correndo. A equipe de produção não esperava por tal situação e começou a correr atrás do argentino, que fugia. Após o fim desta maratona inadequada, a equipe de produção revelou o nome da estação de TV e explicou que tudo era uma gravação experimental. O argentino imediatamente ficou furioso e gritou que as filmagens não poderiam ser usadas de forma alguma e o fez em um inglês fluente, totalmente diferente do que havia fingido antes. Infelizmente, como se tratava de uma estação de TV que fazia principalmente transmissões ao vivo, a cena já havia sido transmitida. Os telespectadores estrangeiros que assistiram à cena comentaram: "O argentino realmente envergonhou a Argentina. Ele não estava fingindo não falar inglês. Como ele é tão fluente agora? Sou só eu que não estou surpreso com a atitude do argentino? Eu não tinha expectativa alguma. O nível de um argentino é realmente diferente. A Argentina é a Argentina, afinal." A maioria das reações foi de críticas. Assim, o vídeo do brasileiro e do argentino se espalhou pelas mídias sociais estrangeiras, causando um grande frenesi. No entanto, os internautas argentinos irritados com o vídeo deixaram uma grande quantidade de comentários maliciosos, envergonhando ainda mais a Argentina. Internautas estrangeiros se juntaram à briga e os dois lados travaram uma guerra de comentários. Este vídeo atingiu um número de visualizações próximo a 1 bilhão, tornando este canal viral ainda mais famoso. Além disso, os internautas estrangeiros, enquanto criticavam o argentino, também elogiavam incansavelmente o brasileiro com comentários surpreendentes. Eles comentaram que ficaram tocados pela atitude calorosa do brasileiro. Ninguém faria algo assim facilmente naquela situação. O Brasil é um país paradisíaco, a maioria dos brasileiros deve ser anjo. Fiquei realmente impressionado. Ao ver este vídeo, senti novamente o calor que senti quando viajei para o Brasil. Quando perdi meu passaporte por um momento, os brasileiros não me ignoraram, mas tentaram ajudar-me, um estranho. Embora eu tenha encontrado o passaporte em um lugar completamente diferente, a emoção que senti na época ainda me faz feliz. O senso de justiça e a bondade dos brasileiros são inatos? Acredito que todos os brasileiros que conheço agiriam assim, e outros comentários que aquecem o coração. Até hoje, as pessoas continuam a deixar comentários sobre este vídeo, contando histórias maravilhosas sobre os brasileiros. Os brasileiros são uma nação que se esforça para ser uma pessoa melhor e retribuir a bondade que recebeu. Esperamos que a sinceridade, a bondade e a consideração do Brasil tornem o mundo inteiro mais caloroso e cheio de histórias maravilhosas. O vídeo que preparamos para hoje termina aqui. Se você gostou deste vídeo, por favor, inscreva-se e curta.
Obrigado a todos por assistirem à TV de Histórias Globais. Sua inscrição, curtida e apoio são a nossa maior motivação para fazer vídeos. Continuaremos a nos esforçar para fornecer informações mais rápidas e precisas no futuro. Obrigado a todos.